Quando você ouve sobre a mentalidade, tudo parece muito bonito, parece muito positivo. Ah, vou valorizar o esforço, que com esforço eu vou conseguir. Mas aí você vai sentar para estudar e o assunto fica muito difícil, a questão fica muito difícil. Aí você esquece tudo isso que a gente falou e fica pensando, ah, eu não sou inteligente o suficiente, eu nunca vou aprender, ou eu vou demorar muito, ou já era minha vida, acabou e eu nunca vou passar. Então, vamos conversar sobre isso? A gente pensar na mentalidade, na questão da mentalidade, nesses momentos difíceis, é ainda mais importante. Porque quando tá tudo bem, você não precisa de mentalidade nenhuma. Quando tá tudo bem, você estuda e aprende, é tudo bonito e o céu é azul. Mas quando você tem uma dificuldade muito grande, então quando você empaca em um assunto, em uma questão, ou quando você perde a vontade de estudar, nesses momentos que a gente precisa relembrar a mentalidade, precisa fortalecer essa ideia de que é assim mesmo, de que isso é parte do processo. Então, eu estava vendo o livro da Carol Dweck e ela fala que são nesses momentos de fracasso, de dificuldade extrema, que lembrar que é parte do caminho, que é normal. É nesses momentos que tudo é mais importante. Então, quando você sentar para estudar e tiver alguma coisa difícil, que você tenta de uma forma, tenta de outra, tenta, e não aprende, é aí que você tem que lembrar que é assim mesmo. E eu sei que parece errado, parece mentira, mas depois de um tempo que você decide persistir, que você decide ter paciência com o processo, você vê que é assim mesmo. Então, nas coisas mais absurdas. Então, eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com estudos, mas foi o que eu passei. Então, quando eu estava no ITA, a gente tinha trabalhos em grupo e às vezes para apresentar na frente. E quando eu tinha o grupo, podia ser o trabalho que fosse. Eu falava, olha, eu faço todo o trabalho, mas eu não apresento. Por favor, eu não posso apresentar. Alguém apresenta. Então tinha vários trabalhos que eu fazia quase tudo, ou eu fazia uma boa parte, mas eu não apresentava de jeito nenhum. E eu sempre achava, assim, eu não sei falar em público, é uma habilidade impossível para mim. Eu tinha palpitação, eu suava frio, assim, só de pensar, por exemplo, que eu ia apresentar numa quinta-feira, na semana anterior eu já estava passando mal, já tinha crise, parecia assim uma crise de pânico, porque eu ia apresentar em público, imagina. E era assim, foi assim o ITA inteiro. E eu não pensei assim, eu vou superar isso. Não, era certo como o dia que eu não apresentava bem. Então não tinha o que eu pudesse fazer. Era a mentalidade rígida total. Não tinha esforço que me fizesse sair de ser péssima em falar em público. Aí eu me formei e graças não precisei falar em nenhum trabalho. Teve um que eu precisei ficar lá na frente. Só de ficar lá na frente, perto do grupo, eu já quase passei mal. Mas enfim, deu certo. Não sei como, né? Hoje, ano passado, quando eu ainda estava lá como professora e eu tinha trabalhos em grupo, todo mundo tinha que falar. Todo mundo tinha que falar, eu dava feedback, e às vezes eu falava, calma, respira, tá tudo bem, a gente quer que você fique bem. Então, continue falando o que você sabe, o que você aprendeu. Então, eu tentava tranquilizar uma coisa que eu não tive na época. Mas, enfim, aí eu me formei sem nunca ter falado em público nada. E quando eu fui trabalhar, então eu estava fazendo doutorado, que também não precisava falar em público nada, era só ler artigo e trabalhar e fazer experimento. Era ótimo. Aí eu decidi trabalhar também, ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado, e eu cheguei lá e assim, na primeira semana do trabalho novo, como engenheira aeronáutica, eu já tinha que apresentar o resumo das pesquisas lá do grupo para o vice-diretor. E aí eu fiquei assim, nossa, eu vou ter que fazer uma apresentação tão alto nível, assim, explicando tudo para o cara top da empresa e eles vão me despedir. Aí eu não vou durar um mês aqui, eu comecei a pensar essas coisas e eu tinha que fazer a apresentação, não tinha outra escolha, eu não podia falar, não, eu sou péssima em apresentação, não, eu queria causar uma boa impressão, meu primeiro trabalho, então eu queria ir bem. E aí eu decidi, não, eu quero saber, eu vou ter que fazer isso, eu vou dar o meu jeito de fazer isso, eu não sei como, mas eu vou me preparar, eu vou
respirar fundo. Foi absurdamente horrível passar por isso no começo, tipo, vários dias eu só pensava nisso e suava frio, ao mesmo tempo que eu estava no trabalho novo, precisava fazer tanta coisa, mas eu só pensava nisso. Mas enfim, aí eu fui me preparando vários dias, me preparei muito mais do que seria necessário, mas foi bom porque eu fui bem preparada. Então a gente montou a apresentação e nós fomos lá apresentar, não era só eu, era mais um menino, um homem, né, um engenheiro. E aí a gente foi apresentar e não ficou a melhor apresentação do mundo, mas a gente passou os dados, que não é nada mais, não é nada de outro planeta, é só você, olha, isso aqui é a conclusão da pesquisa, ó, o que a gente acha que tem que fazer isso aqui, não é nada absurdo. Aí eu vi que às vezes a gente coloca um monstro nas coisas que não são para ser monstro. Então um negócio, por exemplo, um assunto é um assunto, não é um monstro bicho-papão tentando te pegar. É um negócio ali que você aos poucos vai aprendendo. E a mesma coisa é falar em público. Eu saí de lá, da sala da apresentação, me sentindo assim tão Mulher Maravilha, tão assim poderosa. Nossa, eu tinha um desafio absurdo, era impossível isso pra mim. E eu fui lá e consegui, tipo assim, eu lutei com o dragão. Foi tipo isso. Aí eu pensei, assim, nas próximas vezes que eu tiver medo, eu vou fazer isso também, porque isso é muito bom. Quando você supera um negócio que é horrível, fica essa sensação maravilhosa de sucesso, de, assim, ter conseguido. Aí, com o tempo, tudo quanto é apresentação eu queria fazer. Eu já quero fazer. E, assim, claro que continuava sendo difícil, por muito tempo continuou sendo difícil, mas eu queria fazer. Eu virei louca depois de querer superar medos, de superar bloqueios, principalmente essa questão de apresentar, de falar. Então tem uma reunião, eu quero falar também, por mais que às vezes eu não tivesse assim muita experiência no negócio, mas eu queria falar, queria trocar ideia. E aí foi melhorando com o tempo. Até que depois saiu o concurso do ITA para professor. Aí tá aí a minha oportunidade de aprender a falar em público, de aprender a explicar ideias, e eu sempre gostei de ler artigo, de estudar, de mostrar, então vai ser muito bom. Aí eu tive a ideia de ir lá, e aí quando eu fui professora também, é outra coisa, né? Já não é a mesma coisa de você apresentar para uma pessoa, 2 pessoas, ou assim 5. É você apresentar para 40. Então já foi outra coisa. Também teve um aprendizado no começo, não foi fácil. E as minhas primeiras aulas eu também suava frio, eu passava mal, mas eu tentava fazer meditação antes, eu tentava fazer posturas de yoga, de alongamento lá na minha sala antes de ir dar aula. E eu acho que os alunos percebiam, porque vários falavam, calma professora, tá tudo bem, pode falar devagar, porque eu falava rápido. Eu achava que eu tinha que passar rápido o assunto, mas não, era só ficar calma, falar, respirar enquanto fala, e tudo eu fui aprendendo, assim, errando, e com os alunos me corrigindo, com os alunos, assim, me dando dica, e depois das primeiras aulas aí foi melhorando, foi engrenando o processo. Aí depois dessa aventura nas aulas, eu decidi criar o canal no YouTube, fui melhorando, né, não tá bom ainda, mas a gente vai melhorando, tipo agora. Mas enfim, qual que é a ideia desse exemplo? É você ver que esses bloqueios, eles são assim monstruosos. São um negócio assim que você pensa que é certo como dia, que você não consegue passar, que você não é inteligente o suficiente, que não vai dar certo, que não adianta estudar porque é muito difícil. Mas não é assim. Então, a primeira coisa é ver que não é um monstro, nada disso é um monstro, nenhum assunto é um monstro, nenhuma prova. Tem gente que às vezes tem medo da FUVEST, tem gente que tem medo do Enem, que acha, não, a prova do Enem é horrível pra mim. E não é assim. Então, é só uma prova, são só questões. Como que você pode ver isso de uma forma diferente? E qual vai ser a sensação incrível quando você superar esse desafio? Que você vai se sentir assim, o quê? Super-homem? Mulher Maravilha? Então, é muito interessante. Eu acho que na vida a gente tem que passar por esses momentos de, assim, ter um medo absurdo, achar uma coisa muito difícil, ir lá e superar isso e ver que você consegue, porque esse simples fato de vencer essa pequena coisa, e pode ser qualquer coisa, às vezes para algumas pessoas é perder peso, é fazer academia ou
eu não sei, para cada um vai ter alguma coisa. Isso passa para o resto da sua vida. Qualquer outra coisa que você fizer, você vai ver que lá atrás tinha um desafio enorme também. Tinha um monstro também que você venceu. E os próximos você também vai vencer. Por exemplo, agora essa questão de estudos ou essas habilidades aí que, tipo, falar em público. Aí agora sempre que tem uma nova, eu já sei que no começo é natural você ter confusão. Assim, ser difícil, ser confuso mesmo, no sentido de você tenta e não tem ideia de como fazer, é muito difícil. Mas conforme você vai indo, vai meio que desenrolando um fio embolado e vai ficando mais claro o que você tem que fazer, vai ficando mais fácil e para tudo. Então, é a minha dica de hoje. Essa questão da mentalidade, ela é necessária a gente entender, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos assim que você tá quase desistindo. E ela até fala no livro que assim, é meio que quando ela começou essa pesquisa, ela deu desafios para grupos de alunos, então desafios difíceis. E ela via a reação dos que achavam muito difícil e desistiam. E, não, isso não é para mim. Ou, eu não sou inteligente o suficiente. E os outros que falam, nossa, isso é muito difícil, isso é muito bom. Adorei, isso é muito difícil. Então, esse grupo que gostava do desafio, que buscava aprender, que errava, batia a cabeça. E não tem problema fracassar e errar. Esse grupo era sempre o que ia pra frente, era sempre o que eu aprendia mais. Então, quando você tiver um desafio, alguma coisa que é difícil, sempre lembra disso. Que com seu esforço, dia após dia, você vai mudar isso. Que você vai aprender, que você vai melhorar nessa habilidade. Então, assim, nada. Se for pensar, sei lá, um ator, será que ele começa bem? Um ator que ganhou o Oscar, ele começa bem? Então, nunca ninguém começa bem, nunca ninguém começa sabendo fazer as coisas. E é um processo. E até muita gente desiste. E às vezes desiste assim, logo antes de chegar no objetivo, logo antes de superar. E não pode desistir. E isso também é uma coisa que serve para quando você se formar, porque quando você se formar, vão ter muitos desafios na sua vida profissional. E se você for com essa ideia de, isso aqui não é pra mim, ou isso aqui eu não consigo, não vai andar. Então você vai perder oportunidade, você vai deixar de crescer, vai ser uma vida menos legal até, porque é muito bom quando você supera desafios, muito bom, de verdade. Então, vá com essa ideia de que quando aparecerem dificuldades, você vai persistir, você vai continuar, você vai se perguntar, tem outra coisa que eu posso fazer? Tem outra estratégia? Um atalho? Então, vê de outra forma, mas não desistir ou não ficar com aquela música que toca falando, você não é bom o suficiente, isso não vai dar certo, enfim. Essa é a ideia. E para apresentar em público, hoje também não é fácil. E até quando eu conheço, por exemplo, outros youtubers, no começo também não é fácil. Mas aí agora eu já gosto. Eu já acho divertido. Eu já vejo, por exemplo, o nervosismo que às vezes tem de uma forma assim, com curiosidade. Tipo, o que é essa sensação que eu tenho? Mas vamos lá ver, vamos lá conhecer as pessoas, vamos lá fazer vídeos juntos. Eu acho que se eu apresentasse também para a plateia, eu acho que não sei como seria, eu tenho que ver, mas seria um novo desafio. Então, esse é o vídeo de hoje e eu espero que entre na sua cabeça de que a ideia de que com esforço, com o passar do tempo, de você se esforçando, você vai superar esse monstro, você vai ganhar do dragão. Você sempre tem essa opção. Você piscou? Pisquei. Vamos mais uma. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta. Deixa um comentário aí embaixo. Me conta o que você achou. E assim, se você for pensar nos seus estudos, no seu dia a dia, o que é difícil? O que você acha assim, nossa, olha, é esse aqui o meu problema. Qual que é pra você? Me conta aí. De repente eu posso fazer um vídeo para isso. Então, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!